assimilar, precisa ser avivada. A igreja do Senhor precisa receber dons do Espírito Santo. A igreja do Senhor precisa receber cura divina. A igreja do Senhor precisa receber restauração, avivamento. Aleluia. E a tua palavra diz que chegará dia de Deus e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os velhos profetizarão, os jovens terão visão. Aleluia. Senhor, chega esse tempo, na igreja do Shangri-La. Aviva a tua igreja, derrama o teu Espírito Santo, derrama o teu Espírito Santo, derrama o teu Espírito Santo, derrama o teu Espírito Santo. Batiza, Jesus, em teu nome, Jesus. Derrama os dons espirituais, aleluia. Enche a tua igreja da graça, enche a tua igreja do Espírito, enche a tua igreja da unção, enche a tua igreja da autoridade, no poder do nome de Jesus. Enche a tua igreja com o Espírito Santo, Jesus. Aviva, Jesus. Aquele que está fraco, fortalece. Aquele que está com a sua fé pequenininha, Jesus. Aumenta a fé desse homem. Aumenta a fé dessa mulher. Jesus, o coração frio. Aquece. Aleluia. Aproveita o braseiro, Jesus. Entra com teu Espírito Santo. Enchendo de fogo. Fogo do Espírito. Enche a tua igreja, Jesus. Dê línguas estranhas, ó Pai. Aquele que falava em língua estranha não está falando mais. Dê língua estranha, Jesus. Aquele que não foi batizado ainda, batiza, Jesus. Aproveita a oportunidade, Jesus. Aproveita que o povo está inclinado. Aproveita que o povo está humilde da tua presença. Enche. Em nome de Jesus. Enche, Jesus, teu povo agora. Aleluia. Enche, Jesus, de maneira que transborda, Senhor. Quando for embora vai estar cheio. Quando chegar na tua casa vai estar cheio. Aleluia. Durante a semana vai estar cheio. Aleluia. E vai contagiar as pessoas desse Shangri-La. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Liga na presença do Senhor. Irmão Jair, é um prazer ter o senhor aqui, meu irmão Jair. Alguém que eu tenho um grande apreço pelo Senhor. Beleza, né, irmão Jair? Depois eu conto o segredo. Depois o senhor me conta, viu? Irmãos, para nossa meditação,
Deus colocou no meu coração. Irmã, eu não sei se foi o irmão Ivan ou se o Carlos colocou no coração nessa tarefa, né? Mas, em primeiro lugar, com certeza foi Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Do versículo 1 ao 7. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Amém, irmãos? Amém. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua mão as estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das tuas obras e do teu trabalho e da tua paciência, que não podes sofrer os maus. É paciente e põe à prova o que dizem apóstolos e não são, e achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende e pratica as primeiras obras. Senão eu tirarei do meio de vós o castiçal, se não arrependeres. Tenho, porém, isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, aos quais também eu aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Acho que se eu parasse aqui, já Jesus amado. Que palavra! Irmãos, e quando a gente prepara uma palavra, para quem está aqui, os pregadores aqui na minha retaguarda, eu venho comigo agora, até não está aprendendo no caso retaguarda. Primeiro, fala com a gente. Primeiro, corta. E eu estava orando ao Senhor e falei: Jesus, Tu és o autor da minha vida. Tu és o autor dessa palavra. Então, seja o autor de cada ponto, de cada vírgula, Senhor, que eu não extrapole nada. Que o Senhor seja o autor. E eu estudei, puxei Efésios. Se eu fosse falar aqui, posso jogar na barriga, eu ia falar 2 horas, perguntando o que eu li. Porque a gente nem sabe, a gente tem palavras, às vezes, na hora que você começa a se destrinchar ali, talvez eu vou pregar, eu prego de novo, trazendo outras coisas que o Senhor colocou no meu coração. Mas dentro daquilo que o Senhor me colocou no meu coração, eu quero fazer algumas perguntas entre vocês, que nós vamos nos examinar. Ô Jesus, como eu me examinei de joelho ali, orando e lendo e estudando. Não é para responder. Algumas respostas eu vou até saber. Se eu perguntar aqui quem ama o Senhor, todos vão falar que ama. Quem ama tem relacionamento. Eu estava conversando com a Luciana essa semana e ela falou que a Luciana era da mesa, agora de preparar uma mesa, ela falou: são amigos muito queridos que a gente vai receber aqui em casa, então preparou algo, porque ama, não é? Então, quando você ama, você quer conversar, você quer saber quem é, não é assim? Você quer a cada dia, você liga ou manda uma mensagem: como é que tá? Tudo bem? A irmã dela sempre manda mensagem: a paz do Senhor, irmão, Gabriela, tudo bem? Pelo que eu falo, você vou falar que eu tenho que dar situação, ficar meia hora aqui. Às vezes ela para para me ouvir. Mas quem ama quer ouvir. Tá. Quem ama quer relacionamento. Quem ama quer conversar. Quem ama prepara a mesa. Não é? Quem ama quer ouvir. Quem ama quer receber. Então tá. Quem ama Jesus, não responde.
Você abriu a palavra de Deus essa semana e leu um versículo e meditou na palavra dele? Você respondeu aí para você mesmo e para ele que você ama ele. Aí eu vou aumentar mais um pouquinho. No decorrer desse mês, hoje é dia 30, você abriu a palavra de Deus, leu nenhum versículo e conversou com ele? Se você ama a ele. Vou aumentar mais um pouquinho. Nós estamos no mês de março. Janeiro, fevereiro e março. Vamos pegar 2024, não, 2025. 3 meses. Você respondeu aí, eu amo Jesus. Quem ama tem relacionamento, quer ouvir, gosta de conversar com ele. E gosta de saber um pouco mais sobre aquele que você ama. Gosta de se assentar. Então, janeiro, fevereiro e março, você abriu a palavra de Deus, meditou em alguma palavra e conversou com ele? Estou falando aqui na igreja, não, irmão. Estou falando na sua casa. Como a Luciana lhe preparou a mesa para receber os amigos, como a gente às vezes prepara um almoço. Para alguém da família, aquilo que a gente ama. Você preparou um ambiente? Você disse que você ama. Aí a Bíblia que diz, Pedro, João, na ilha de Patmos, foi arrebatado e foi até Jesus. O autor da palavra de Deus é Jesus. O autor, aquele que instruiu toda a Escritura, é o Espírito Santo. Mas aqui, no capítulo 1, fala assim, está escrito assim, aquele que tem as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Aí eu fui procurar, falei, Jesus, você está falando aqui do quê? E eu procurava na palavra de Deus, não precisa abrir, está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas. E vi na destra, algumas Bíblias da destra, que quer dizer mão. Os sete castiçais, eu vi a minha visão. Os 7 castiçais de ouro, dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos, que quer dizer o quê? São os pastores da igreja. Os 7 castiçais que vistes são as igrejas. Então isso responde, se você tiver dúvida, em próprio Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, responde se você pergunta o que é as 7 estrelas. O próprio livro responde. As 7 estrelas eram os 7 anjos, que isso representa os 7 pastores, que João ia entregar as cartas. E Jesus falou o quê? Que eu sou o autor. A gente não vai ler algum livro, não está lá, autor. Pode ter até sido outro que escreveu. Principalmente se for um livro que veio de outro lugar. Apesar de se eu escrever um livro, se o pastor Carlos ou o pastor Isaac for aqueles que eu tenho que ter aqueles que corrigem. Ele vai ter lá a correção, mas ele vai colocar lá a autora desse livro, Vanderlei. O autor dessas cartas direcionadas às igrejas foi Jesus. Está escrito aqui. E a Bíblia, eu já vi alguns pregadores falando, volta ao primeiro amor, volta a trabalhar de novo, faz isso, faz aquilo. Mas eu destrinchando aqui, a palavra de Deus está falando aqui. Jesus fala, eu sei das suas obras, eu sei que você tem feito. Eles não estavam sem paciência, está escrito aqui em Apocalipse. Fala, não tem cansaço. O povo de Éfeso não estava cansado.
está muito extenso. Éfeso seria hoje, não conheço, mas a gente lê, a gente estuda um pouquinho. Seria hoje Estados Unidos, fora do Brasil. Naquela época, a cultura, um lugar evoluído para a época, muito evoluído, que recebia mercadorias, um lugar de muita imoralidade, mas tinha essa igreja que fazia a diferença. Aí a gente pensa, por que Jesus falou? Elogiou, falou o que a igreja tinha, o que a igreja estava fazendo. Ela estava trabalhando. Estava falando, vocês pregam no meu nome, vocês fazem no meu nome. Aí na hora que entra aqui, tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Não dá na nossa visão de olhar os elogios e falar, mas como é que esse povo, como é que eu sou amada? Fazendo a obra, evangelizando, renunciando, avaliando os falsos e falando, são mentirosos, são tudo falsos. Aí Jesus entra com essa palavra, mas abandonaste o primeiro amor. Porque eu já vi muitos pregadores falando, não, é porque não faz mais a obra, é porque você não é do mesmo jeito. Não, aqui fala que está escrito que eles estavam fazendo a obra, eles estavam trabalhando. Mas Jesus disse, na carta enviada, hoje em dia seria, talvez o pastor Isaac ou o pastor Carlos, lendo essa carta. Pelaquela época, porque ao anjo era o pastor. Aí Jesus disse, tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Irmãos, quando eu estava pensando, quando a gente aceita Jesus, alguns falam, é o primeiro amor. Tá, quando eu aceitei Jesus, eu vou falar de uma experiência minha, eu sei que tem pessoas que estavam orando por mim, alguém me explicou isso, eu não me lembro, mas eu não fui evangelizada. Eu fui levada para brigar com o pastor lá da igreja por causa do som alto e tal, e enfim. E ele pegou e me recebeu tão bem, minha mãe já estava na igreja, ele falou, a filha da irmã Terezinha veio nos visitar. E assim, ali foi me dando paz. E eu aceitei Jesus, olha que loucura isso aí, gente, eu trabalhar. Eu fui lá para brigar, eu não quero oportunidade, ela veio aqui para brigar. Essa menina não é fácil, não vou pegar ela. Só que quando a gente aceita Jesus, na realidade ele já nos abraçou. Só que quando eu aceitei Jesus, eu não amava ele tanto, eu não conhecia. Eu já tinha ouvido falar dele. Porque você vai criando um relacionamento com alguém a partir do diálogo, do relacionamento, a partir das conversas, de ouvir aquilo que ele gosta, aquilo que ele tem, é conversando com ele e ouvindo. Então você começa a lhe arder o amor. É como namoro. Você olha, tá,